dia, nós somos da Universidade Estadual do Ceará. Estamos cursando a disciplina de Biologia Evolutiva e faremos uma atividade sobre uma aula de campo. Meu nome é Lara Nóbrega. Meu nome é Neudiane Silva. Aline Castro. Carlos Daniel. E essa proposta tem o objetivo de procurar no campo evidências evolucionárias e demonstrar para os alunos como elas ocorrem. Bom dia. Como o nosso amigo Carlos Daniel acabou de falar, essa é uma atividade que foi proposta pela disciplina de Biologia Evolutiva com o intuito de demonstrar em campo a evolução e a coevolução das espécies. Mas antes disso, vamos entender o que é evolução. A evolução pode ser definida como processo de variação e adaptação de população ao longo do tempo, podendo inclusive provocar o surgimento de novas espécies a partir de uma espécie já pré-existente. Como exemplos de mecanismos evolutivos, nós temos a seleção natural, a seleção sexual, a deriva genética, mutação e recombinação de fluxos genéticos. Coevolução. Coevolução é um termo utilizado para descrever casos onde duas ou mais espécies afetam a evolução uma das outras, ou seja, de forma recíproca. A coevolução é passível de acontecer quando espécies diferentes têm interações ecológicas próximas umas das outras. Essas relações incluem a número 1, predador, presa, parasita e hospedeiro. 2, espécies competitivas e 3, espécies mutualísticas. Bem, Gi, uma das adaptações que a gente pode citar é a camuflagem, que os animais utilizam bastante para fugir dos predadores. Exemplo agora, esse que a gente mostrou, o gafanhoto na palha do coqueiro. A palha do coqueiro ela é verde e o gafanhoto também. Isso facilita ele fugir de pássaros e outros predadores que querem consumir ele. Tá? Eles vão se alimentar dessas aves, geralmente eles sempre escolhem ambientes verdes que ele possa estar se alimentando durante o dia e fugindo desses predadores. Camuflagem que a gente encontra bastante são as lagartixas domésticas. Elas são originárias da África e nós encontramos muito nesses muros de cor mais acinzentada. Ela tem essa coloração preta, bem cinza, porque ela geralmente dorme durante todo o dia e sai para caçar à noite. E essa coloração escura ajuda ela a fugir dos predadores. O fato de ela estar em casa pode incomodar os moradores, mas isso é um mito, porque ela não é venenosa e ela ajuda na limpeza da casa, porque a sua alimentação é baseada em insetos, aranhas, baratas e até escorpião. Então, essas lagartixas que ficam nos muros, elas correm bem rápido também, vocês não precisam ficar assustados, porque elas podem até ajudar na limpeza da sua casa, na manutenção desses insetos, e ela tem essa coloração já por sair à noite. Continuidade nosso processo de evolução, nós podemos também citar aqui a questão das plantas, né? As plantas elas foram tendo várias evoluções no decorrer da história. A gente pode começar a comentar aqui sobre as briófitas, que são as plantas mais simples, que dependem da água para que ocorra ainda a reprodução, né? E elas também são em duas fases que ocorre a questão da reprodução, a fecundação delas, que é a fase esporófita e a fase gametófita. E também a gente vai tratar do grupo mais evoluído. A gente tem briófitas como sendo o grupo mais simples e temos também as angiospermas, como todo mundo já
todo mundo já sabe, que é a questão das plantas que tiveram o seu maior nível de evolução. Por quê? Porque as angiospermas, elas já têm o quê? Já tem a semente, a flor e o fruto. E dentro da flor é onde vai ocorrer todo a flor, podemos dizer, que é onde é o aparelho reprodutor daquela planta ali. Dentro da flor já vai ocorrer todo o processo de fecundação e nela vai ter o quê? Vai ter o órgão, é como se tivesse o órgão feminino e o masculino, o aparelho reprodutor feminino e o masculino. E também, chegando na angiosperma, a gente já vai ter a questão dos polinizadores. Os polinizadores já vão ser os insetos, né, como borboletas, aí a gente vai ter abelhas, que vão ser capazes de fazer essa polinização, que vai dar origem, né, vão disseminar esse pólen por outros locais, outros ambientes, e vão dar origem a novas plantas. E então é isso. Falando de evolução, a gente tem a angiosperma como exemplo de maior nível de evolução, e a gente dando essa ênfase no seu aparelho reprodutor, que no caso é a flor. Eu vou demonstrar para vocês um animal muito misterioso e muito legal. Ele é conhecido popularmente como piolho de urubu. Piolho de urubu? Caiu do urubu? Não, gente. É um animal bastante legal que é encontrado aqui nessa região. Ele tem um nome conhecido como formiga-leão, apesar de não ser uma formiga e nem ser um piolho, tá? É um inseto, tá? Na forma larval desse mesmo tipo de inseto, que não é uma libélula nem uma libelinha, mas bem parece. Tem 2 pares de asas com nervuras e antenas que fazem se diferenciar que não são. Mas eles cavam túneis bem legais, tipo uns pocinhos na areia, que é super legal. Ou seja, esses pocinhos na areia possibilitam eles a caçar predadores como formigas e outros artrópodes pequenos, para poder se alimentar. Ó, são esses tipos de pocinhos que eles cavam na areia. E esses pocinhos, tá? Eles são cavados como? Eles são cavados dessa forma, ou seja, quando o macho a fêmea adulta chega no local, põe os ovos na areia e esses ovos vão eclodir, lógico, e vão se transformar em lavas. E essas lavas começam a cavar com seus pares de pernas, tá? Em direção ao centro da terra. Isso faz com que a areia vá ficando íngreme e forme esses pocinhos que vocês estão vendo. O que é que acontece? Ó, se vocês podem ver, tá aqui o pocinho e é bem íngreme. O que é que acontece? Se uma formiga ou qualquer tipo de outro animal venha passar por perto e cair ao centro, essa armadilha é ativada, que é uma adaptação que ele criou. E o que é que acontece? O animalzinho vai ser capturado e ele vai ser devorado. E se vocês verem, essas formigas-leões, né, os piolhos de urubu ou formiga-leões, eles fazem buraco em vários cantos para que eles possam conseguir mais alimentos. Olhem só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas será que essa formiga-leão existe mesmo? Sim, gente, ela existe. E eu vou tentar pegar uma para vocês, tá? Vamos lá. Primeiro vamos simular que nós somos uma formiga. E vamos atiçar. Gente, depois de pegue, vocês podem ver como a formiga-leão é um animal super legal. Olha aqui, vocês podem ver, ela está aqui.
dificulta um pouco para ver, mas ó, vocês podem ver que ele tá se mexendo. Ó, não sei se dá para vocês verem aqui na minha mão, mas ele tem um par de garras, tá? Bem grandes, que é essa garra que fica no centro do pocinho que eu mostrei para vocês. E eles são adaptados com pinças bem grandes e ocas, porque quando agarra, por exemplo, uma formiga, né, eles arrastam para baixo da terra e essas garras, né, essas pinças são ocas e eles podem sugar o fluido desses animais e depois as carcaças são jogadas para fora. Bem, gente, como vocês puderam ver, também é outro exemplo de adaptação que os animais utilizam, ou seja, a camuflagem. Como vocês puderem ver bem rápido, a borboleta ali, ela estava tentando se esconder de mim, que era uma ameaça. Como é que ela faz isso? Uma borboleta, se ela é tão frágil? Não, ela vai usar de suas cores para se disfarçar em meio à vegetação. Ou seja, o que foi que ela fez? Ela voou para o tronco mais próximo e o tronco tinha leves impressões de marrom com branco, fazendo com que ela, quando pousasse, tivesse uma grande dificuldade para notar. Isso acontece também com os predadores. Como eu tive ou vocês tiveram dificuldade de visualizar ela no tronco, os animais também terão. Isso é chamado de camuflagem e que a maioria das borboletas e animais usam para poder sobreviver nesse meio e perpetuar a sua espécie. Ou seja, se você está vivo, você consegue se reproduzir.